Olá, bem-vindos à história de hoje. A madrasta sem dons é o coração dessa família. Curtam e se inscrevam. Boa história. Na história de hoje, nossa protagonista sempre foi e esteve sozinha na mansão. No final de tudo, acabou sendo oferecida e tratada como instrumento pela sua família, apenas para casar com um grão-duque, conhecido por ser louco pelas guerras, e sem nenhuma intenção muitas coisas boas aconteceram. Ela não consegue acreditar neles, mas antes de chegar nessa parte vamos para o começo. Na casa de um duque, está 4 pessoas à mesa. Uma delas é a filha do duque, uma menina de cabelos meio ruivos chamada de Callan, e ao seu lado a esposa do duque, com o nome de Claudia. Não menos importante, nossa protagonista do dia, Ercha, e por fim o duque Waller. Faz mais ou menos meio ano que eles não se reúnem em um jantar. A prota suspeita de algo. E então, sem rodeios, o duque começa a falar que haverá um casamento. Nossa prota vai se casar com um grão-duque em 30 dias. Ela começa a repassar o que sabe dele. Ele foi o responsável por acabar com uma longa guerra, e ele acaba congelando quem aparece em seu caminho. Seja aliado ou inimigo, um doido por guerra. Os rumores sobre ele são um pior que o outro. Até o acusam de ter culpa sobre o falecimento do irmão. O duque se faz de sonso e diz ser uma ordem de sua majestade, por eles terem idade e status equivalentes, e diz que achou ter contado. Ela tenta impedir, mas falha. A conversa segue nesse rumo, sem ter o que fazer. O duque ressalta que a prota deve se preparar para esse casório. Não há o que fazer. A madrasta se intromete e diz que quer cuidar dos preparativos. O duque encerra essa conversa, sem mais nem menos. A outra filha só quer saber sobre o seu aniversário. A prota respira e pensa que esse aniversário é mais importante que seu casamento, e que isso faz sentido ela ir embora daquele lugar. Vemos então uma cama grande e uma criança nela, uma menininha que não está bem de saúde. Aparentemente ela ouve muitos barulhos e se pergunta o é e decide levantar e olhar do lado de fora do quarto. Muitos empregados, com flores, parecem atarefados. Ela pergunta o que terá e descobre ser o aniversário da sua irmã. Ela diz não estar bem para participar e volta para sua cama, e acaba escutando muitos rumores a respeito de não ter tido uma festa e ser filha de outra mãe. E descobrimos que a mãe da prota, infelizmente, não resistiu ao dar à luz, e que sua madrasta é a segunda esposa. Veio depois do ocorrido, e menos de um ano, a irmã mais nova nasceu. A coitada tentou entender o porquê desprezavam ela, quando mais nova. Mas hoje em dia ela só aceita que as coisas são assim. Sua irmã, gostando de chamar atenção, diz estar preocupada se a prota tem o que precisa para casar com o duque, por ela não ter magia. Ela só olha e continua bebendo em sua taça. Sem dizer nada, a madrasta aproveita da oportunidade e diz que, diferente da filha, Esha não é boa em magia ou em assuntos sociais, a menosprezando totalmente. E não só isso, espera que a prota não envergonhe a família. O duque não fala nada que presta e só diz que eles não vão deixar Callan ir. A Callan fala sobre não ir nunca para um lugar coberto de neve, e a mãe dela também fala que isso nunca iria acontecer. Essa irmã dela só diz asneiras e fala que a Ercha envergonha ela, e a madrasta concorda com a filha e acrescenta coisas, mas a prota dessa vez não aceita calada e faz um movimento que é considerado inadequado. A madrasta fala que ela não tem educação, e Ercha fala bem cínica que a educação que deveria ser dela foi para a irmã, que seu casamento também é para proteger a amada filha dele, e que quando ela casar não será vergonha daquele lugar, mas do império. E acrescenta que eles a usaram como bem queriam. Ela decide não escutar mais isso e se levanta da mesa do jantar. Diz só ter falado os fatos, que não quis insultar ninguém, que tanto faz eles a usarem ou não, e quando sai dali pensa que se eles querem fazer tanto mal a ela, usará isso ao seu favor. E pergunta se eles podem ajudar ela a ter um casamento perfeito, toda bela. E depois de um mês, nossa prota foi enviada para se casar. Uma carruagem no meio de um frio congelante, e nossa protinha lá dentro, pensando que não está perfeito, mas conseguiram arrumar tudo. E em sua frente marcha chora. A prota tenta consolar ela e agradece por tudo que fez até o dia de hoje, e que elas ainda teriam um tempo juntas. E sabemos que ela não pode levar
empregadas para a mansão do duque, ficando sozinha sem levar os poucos empregados que ela podia confiar, e que quanto mais pensa nisso mais fica louca, e começa a achar que sair daquela casa foi a melhor coisa que aconteceu, que talvez eles se dessem bem e cultivem uma boa relação. Ao chegar no local um homem a recebe. Ele parece assustado. Ela olha ao redor, com um rostinho vermelho de frio, fica surpresa de ter tanta neve. E que agora aquela é sua nova casa, e pergunta ao senhor onde o Grand-Duque está, antes que ele conseguisse responder alguma coisa. Duas pessoinhas o interrompe, perguntando quem é a prota. Eles estão todos assustados, foram pegos de surpresa, e ficam se olhando um tempo. A prota toma iniciativa e diz ser a noiva do Grand-Duque, futura esposa de Sua Alteza. Os dois meninos, muitos fofos por sinal, ficam super surpresos com a informação e dizem com muita fúria que o Duque não contou. Não falou nada que iria se casar e começa a fazer magia de gelo. Ele é bem bravinho e grita que se ele fosse, mesmo se casar, não seria com alguém igual nossa prota. Ele com uma cara bravinho insulta ela mais um pouco. A coitada sente cada palavra. Chega a ser engraçado. Ela se pergunta o que tem de errado, e se está esquisita. De alguma forma, as crianças mandam ela ir embora e a chamam de vigarista. A coitadinha pensa que nem chegou direito. Já aconteceu uma crise, e fica mais chocada pensando, quem são essas crianças? E tenta acalmar as crianças falando que vão conversa, que precisam abaixar essa magia perigosa. Ele questiona ela ter medo de uma magia tão simples, e começa falando como a filha de um aristocrata. Não tem magia, que se fosse uma plebeia daria para entender, e principalmente por ser a futura esposa do Grand-Duque, ela não tem muito o que falar, e diz ser verdade, magia não é seu forte. Mas que realmente é a noiva do Grand-Duque, e filha de um Khan, e grita perguntando quem os dois são. Os dois nenéns se assustam, e ficam confusos por ela não saber sobre eles. Eles parecem meios abatidos, e perguntam se ela realmente não sabem quem eles são, e o mordomo acaba respondendo à pergunta da prota, falando que os dois são filhos do antigo Grand-Duque, e fala o nome de deles. Um é o jovem mestre Wilbert e outro, jovem mestre Hugo, que foram adotados pelo atual duque. Ela começa a pensar sobre eles e se pergunta, por que ninguém contou algo tão importante sobre ele adotar os sobrinhos? Ela pensa que então é madrasta deles. Alguma coisa passa pelo rosto da prota, bem rápido que não vemos o que foi. Os dois nenéns estão super assustados com o que aconteceu. O rosto da nossa protinha começa a sangrar, por causa de um corte. A coitada fica parada com cara de ué, sem entender nada do que aconteceu. Por um tempinho, mas quando percebe, faz uma cara assustadora por conta do ocorrido que faz nossas crianças tremerem de tanto medo. Ela se pergunta por quem a atacou está mais assustado do que ela. Ela repara que o irmão mais velho só está tentando proteger o mais novo, que por isso ele fica tanto na defensiva, que são tão novinhos, que ficaram abalados por um machucado tão pequeno, e começa a pensar em si mesma. Quando era uma criança, isso faz seu coração sentir tristeza. E decide pedir desculpa para os dois, por tê-los assustados, e começa a se aproximar deles com calma e gentileza. Ela se apresenta para as duas crianças, diz ser Ersha e pergunta o nome deles. E assim encerramos o vídeo de hoje. Agradeço quem assistiu. Eu queria postar com mais frequência, mas não estou conseguindo. Peço desculpas. Obrigada. E já temos 8 inscritos. Aos poucos vou deixar o canal melhor para vocês.